Ao vivo. Ao vivo. Boa noite, Tainá. Seja bem-vinda, minha irmã. Isa. Os irmãos estão entrando, acessando. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live sobre relacionamento. Uma alegria tê-los aqui conosco, ok? Vamos compartilhando, chamando os amigos para participarem. Aninha, seja bem-vinda, Aninha. Deus te abençoe. Quem mais? Boa noite. Vamos acessando aí, gente. Isso. Abraço, Eliette. Tainá tá junto com a Samuel. Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo. Muito bom ter aqui você, meu amado irmão. Sempre ao meu lado. Tiane, seja bem-vinda. Abraço no Djavan, na família. Kátia. Oi, Kátia. Como é que você tá? Família, Mari, muito bom tê-los aqui, amém? A gente vai aguardar, como sempre, dar aquele quórum de 20 pessoas para nós começarmos a nossa live, tá bom? Então vamos compartilhando aí, hoje nós temos muito a falar, continuaremos sobre relacionamento. Isso, quem mais está aí? Gente, às vezes botam o nome aí, não dá para saber quem é, aí fica complicado, eu não sei quem é. Marina, seja bem-vinda, Marina. Marina e sua fera, que não é o Renan, é outra fera que tem em casa. Amém, queridos. Vamos acessando, vamos continuar conversando aí. Amém, a gente vai conversar bastante hoje. Essa luz está tremendo aqui atrás, né? Tá escurecendo? Essa luz? Não, pô. A imagem tá boa aí pra vocês, gente? Tá tudo certinho? Não tá ficando escuro de vez em quando, não? Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos participar. Não vou poder participar com meu convidado especial. Estava planejando algo diferente, mas não funcionou, não. Tá meio arisco. Sejam todos bem-vindos. Quem entrou, antes eu não vi. Sinta o meu abraço virtual aí do outro lado da tela. Todos vocês. Tenho. Porque ele tava. Vem cá, vem. Tá bom, vou tentar. Ai, meu Deus do céu, não vai dar certo, gente. Não vai dar certo, porque ele tá disso. Não, Tá ficando escuro de vez em quando. Não deu, aqui. porque é assim mesmo. A nossa live cheia de tecnologia. Por que tá escuro? Travou? Não travou, não. Tá ok. Bem, só temos 10 pessoas, gente. Então a gente não vai começar a live. 9 agora caiu. Até dar 20 pessoas, então você distribui seu aviãozinho, chama todo mundo, conecta os aparelhos, chama o vizinho pelo aviãozinho, chama o... Hélio, um abraço, meu amigo. Chama o parente que mora em outro estado, vamos distribuir essa live, tá bom? O link, 14. Vamos lá, vamos subir para 20, quando bater 20... Tatiane. Aí a gente começa, tá bom? Vamos distribuir aí o aviãozinho? Manda o aviãozinho, gente. Vamos chamando todos. Aí a gente vai diminuir o tempo de live, ó, já passaram 5 minutos. Marcelo, Tatiane, Sandra, Elias, Hélio, sejam todos bem-vindos. Ok? Amém, Vamos gente? distribuindo. Isso. Então. Deixa eu mandar aqui o... A gente vai aguardando mais um pouquinho, tá bom? Se for esse o quórum, a gente vai dar início mesmo assim, tá bom? Tô mandando meus aviãozinhos. Aqui. Eloá, seja bem-vindo, Eloá. Quem vai entrar?
gente vai conversar bastante hoje, gente. Lembrando que essas lives sobre relacionamento começaram com namoro, noivado, casamento. Na terça-feira passada nós falamos sobre família e igreja, no caso da família sendo colocada de lado. Hoje nós iremos inverter a igreja sendo colocada de lado. Ou seja, falaremos muito aqui, tá bom? Josi, seja bem-vinda, minha irmã. Isso, vamos começar, Lu, né? Então, tá. Vamos Vou começar. passar. Vai lá botar. A gente vai começar, tá, meus amados? A gente vai começar já a nossa conversa aqui e tenho certeza que Deus nos abençoará bastante nessa noite, ok? Eu quero dar continuidade sobre relacionamento, família e igreja. É só um pouquinho pra lá. Tudo bom, gente? Boa noite. Tentei trazer o nosso convidado especial para participar, mas não funcionou. Tentei trazer o Richard para essa live de relacionamento. Mas ele hoje não tá legal. Não tá no bom humor, não funcionou. Amém? Então pode continuar, né, pastor? Posso continuar. Isso. Então a gente vai começar lendo o texto, tá? Que foi o texto de terça-feira passada sobre Josué. Então uma afirmação bem direta, imperativa, que Josué fala em relação a ele e a sua casa, né? Então vamos abrir lá em Josué capítulo 24. Josué é o 6º livro da Bíblia, logo depois de Deuteronômio. Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. Alguém escreve para mim na tela, gente, por favor? Josué 24, 14 e 15. Isso. Vamos ler apenas o versículo 15. Tá bom? Apenas o versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15, diz assim: Porém, Josué falando, né? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí Josué afirma, imperativo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué é claro, enfático, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar, gente? Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar por esta noite na tua presença. Deus, obrigado por cada um que está acessando, já acessou e os que acessarão. Deus, que possamos todos sair daqui abençoados e com conhecimento, esclarecimento num dilema que por muitas vezes muitos não sabem administrar, que é o seu tempo. Deus, tudo está afincado e baseado na forma com a qual nós administramos nosso tempo. E eu te peço agora, fala conosco, nos dê sabedoria e entendimento sobre aquilo que queremos conversar nesta noite com todos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, queridos? Amém. Olha, foi a oração, nós passamos já das 20 pessoas, então deu certinho. Vamos lá, gente. Eu gosto dessa frase porque Josué fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não diz amaremos ao Senhor, ele não diz louvaremos ao Senhor. Ele verbaliza a relação dele com Deus quanto ao servo, quanto a servir, quanto ao trabalho, quanto à labuta. Então ele é muito em relação à questão de nós sermos mordomos, né? A mordomia. 1 Coríntios capítulo 4 vai falar que nós somos despenseiros de Deus, ou seja, oikonomos no grego, quer dizer mordomos, quer dizer cuidador de lar, administrador de lar. Um mordomo cuida daquilo que não é seu. Então, eu gosto dessa expressão de Josué, que ele diz que o serviço, ele qualificou a relação dele com Deus quanto a servir. Quanto a servir. Eu gosto muito disso, porque realmente o serviço aponta muito para quem nós somos. É interessante quando a gente vê as 7 cartas do Apocalipse, nas 7 cartas, em 5, Deus faz a seguinte frase: conheço as tuas obras. Somente em Esmirna e Pérgamo essa expressão não existe, conheço as tuas obras.
mas nem precisava, porque era uma igreja, Esmirna não recebeu repreensão alguma. Então, e Pérgamo, uma igreja que tinha seus problemas, mas uma igreja forte também de serviço. Ou seja, nas 7, tanto expressamente ou tacitamente, havia a questão do conheço as tuas obras. Aí eu começo a perceber uma coisa: todo cristão, todo homem de Deus serve, mas nem todo que serve é cristão. Eu quero que você guarde essa frase. Todo que é cristão, homem de Deus, homem que realmente conhece a palavra, ele serve. Mas nem todos que servem, que trabalham, são cristãos, são homens de Deus. Depende da fonte, né? O que me leva a servir, o que me encoraja a servir, é o que Cristo fez por mim, é o amor dele por mim, é o amor pela obra. Então eu começo já trazendo isso. E é importante, Lu, a gente trazer um pouquinho da aula passada, da nossa live passada, que a gente falou sobre aquele organograma de Deus, né? Deus lá em cima, naquela caixinha, na primeira caixa. Depois, na vertical, vem a família, que é o grande ministério, o grande ministério central. E depois, para a direita, que é a sua esquerda, né? E para a esquerda, que é a sua direita, os demais ministérios, todos atrelados à família e, obviamente, a Deus. Então, nós entendemos que essa prioridade do ministério, família, como em primeiro lugar. Depois, os demais. Tá bom? Mas o certo não parece escuro. Oi. Escuro e claro, tá? Mas aí é a luminosidade do celular. A gente não tem canhão de luz. Desculpa, que a gente está com um probleminha aí. Estou conversando aqui com meu filho, que às vezes fica claro e escuro, né? Então, depois a gente vai... Na próxima... Não tem o que fazer, irmãos, porque a gente não está no estúdio, né? Então, a gente não tem as luzes auxiliares e a gente depende do funcionamento do celular. Então, é dessa forma assim, porque é doméstica, né? A filmagem. Então, hoje, talvez fique claro, escuro, mas vocês conseguindo ouvir e ver a nossa imagem vai ser uma bênção, ok? Amém. Então, vamos lá. Então, tem essa questão do serviço que eu falei claramente, falei na live passada sobre a família como o principal ministério, e muitos deixam a família de lado para servir a Deus e acabam perdendo a sua família, né? Você vê aí infelizmente, quantos pastores divorciados... Obrigada, Amanda. Oi. Não, tá só bom. Respondendo aqui a Amanda, que ela respondeu sobre a luz. Olha, podem colocar perguntas também, a gente vai conversando, tá bom? Quantos pastores não sabem administrar sua vida espiritual? E quantos pastores divorciados? Quantos pastores com filhos desviados? Você faz trabalhos em rua, ajudando os moradores de rua, entregando alimento e principalmente a palavra de Deus. Quantos desviados você não encontra? Quantos ex-pastores? Então, pessoas que negligenciaram a sua família em prol da igreja, então inverteram totalmente as prioridades. Mas uma coisa é certa: quem tem família em Deus serve. E é isso que a gente quer falar hoje. Hoje a gente quer ir para o serviço, ok? Quando a gente coloca a família, ou melhor, a gente despreza o trabalho na igreja e coloca a família como nosso álibi. Então, não tenho tempo porque é minha família. Eu não vou à igreja, eu não faço isso, não trabalho para Deus. Bom, eu quero ler outro texto. Vamos lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 é um texto também emblemático na questão do serviço na igreja, da importância do serviço na igreja. Hoje estamos com a igreja online, né? A igreja à distância, mas você serve a Deus da mesma forma, tá ok? Deixa eu falar algo, pastor, sobre o serviço. As lives são um exemplo de serviço, né? Porque a obra de Deus não para, a palavra de Deus é anunciada, ela edifica, consola e exorta quando ela é dita, falada, lida, proclamada. E nós temos hoje meios de abençoar outras pessoas com ferramentas que Deus disponibilizou, que está aqui ao alcance do nosso dedo. Numa live de Instagram é o aviãozinho. Num culto é o link que vai para o grupo do Instagram.
é a gente interagindo durante o culto que o Facebook disponibiliza e faz pessoas terem interesse para entrar. Então são instrumentos de um serviço que nós podemos adequar para a obra de Deus. Então hoje, por exemplo, nós temos aqui agora 28 pessoas online. Parece pouco, mas essa live vai ficar gravada no IGTV, ad eterno. Inúmeras pessoas são alcançadas por causa dessa proclamação, desse tempo separado para o serviço, apesar de uma quarentena, de um distanciamento social, onde aparentemente não há ninguém, né, fazendo a obra, mas isso é algo errado, achar que o serviço é somente quando nós vamos ao templo. Ir ao templo é necessário, porque a Bíblia nos recomenda dessa forma, e nós não podemos desprezar essa recomendação bíblica, porque tem uma função ir ao templo, mas a nossa vida cristã não está resumida necessariamente e exclusivamente a ir ao templo. Ela vai muito além. E nesse momento de quarentena, isso fica disponibilizado, essas ferramentas, e também fica evidente, porque o serviço é inerente de que tem uma vida transformada por Deus, né? Então, como o pastor falou, nem todo que serve teve um encontro com Deus, porque às vezes ele está preso à rotina de um trabalho. É uma pessoa que está acostumada ao trabalho e ela se converte e ela continua na pegada do trabalho. Mas ela não entendeu o motivo do serviço, a motivação do serviço. E aí bota o carro na frente dos bois, aí vem aquela falta de equilíbrio, né? E aí vai para um outro extremo, onde no final as coisas dão erradas. E aí depois vem um argumento: meu Deus, por que aconteceu isso? Porque eu estou servindo a Deus. É essa frase, né? Que a gente ouve. Então, e não é porque está servindo a Deus que as coisas estão dando errado. É porque está servindo a Deus da forma errada, né? Sem um equilíbrio que Deus o tempo todo nos mostra. Desculpa, pastor, a interrupção, mas... Não, porque depois eu vou compartilhar um texto que Deus me deu agora, 5 minutinhos antes. Por isso que eu atrasei um pouquinho na minha entrada. Em Eclesiastes. E um versículo, assim, a parte A do versículo, Deus falou tremendamente comigo, por isso que eu estou catando aqui. Continua. Então, vou continuar aqui. Hebreus capítulo 10, que é o texto áureo, como a Luciana falou sobre o serviço. Então, Hebreus capítulo 10, versículos 23 até o 25. Tá bom? Todos acharam? Hebreus 10, versículos 23, 24 e 25. Eu irei lê-los, ok? Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vocês, que o dia se aproxima. Então, a Bíblia é clara e ela exorta: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então, já estava se tornando costumeiro não congregar, porque o versículo anterior diz que o congregar nos estimula ao amor e às boas obras, uns com os outros. Então, hoje estamos aqui de uma forma distante, né? Mas eu entendo que a igreja, certamente a igreja, e de uma forma online, por exemplo, eu procuro saber como estão os membros da igreja. Eu ligo para os membros da igreja, eu mando mensagem no WhatsApp da igreja, eu falo com liderança da igreja. Então, quando eu não vejo líderes acompanhando lives, claro que eu não estou falando de algo pontual, tá bom? Mas quando eu vejo que pessoas, líderes da igreja, não estão em algumas lives, não estão acompanhando os cultos, eu fico preocupado, na mesma hora. Então isso tem que ocorrer com vocês, porque a Bíblia diz que o congregar é importante para que faça a demonstração. Então, estimular ao amor e às boas obras e a demonstração. Há uma liderança, né? E nós vivemos
uma liderança. A importância da igreja também é de nós nos submetermos às lideranças, passarmos por regras. E isso é importante, porque as regras nos colocam responsabilidade. O homem elevado, ele é motivado pelas suas responsabilidades. Assim é a vida. Nós vamos crescendo e a vida, os pais vão colocando responsabilidades sobre nós e um dia nós iremos andar. Então, a igreja é esse organismo vivo, ok? Então a importância de congregar é enorme, é enorme. E hoje o nosso congregar é online. É online. Né? A live e os cultos, eles não são propagandas, digamos assim, né? De influenciadores digitais que estão muito na moda. Somos influenciadores porque levamos e anunciamos a palavra de Deus, que tem o poder de transformar. A minha opinião não tem esse poder como influenciadora, somente se eu carregar aquilo que vai modificar a vida de alguém, se ela crer, que é a palavra de Deus. Então, esses instrumentos são maravilhosos, né? Vai muito além de uma propaganda digital. É uma maneira de edificação, de admoestação. O que é admoestação? É um puxão de orelhazinho. Então, a palavra de Deus exorta. É você trazer entendimento para atitudes e posturas erradas de todos nós, que às vezes passa desapercebido. E quando que a gente tem essa iluminação de que está errado, esse esclarecimento? Quando a gente compartilha da palavra, quando a gente está nesses momentos de live. Então, continuando. Não, é isso mesmo, gente. Então, estamos congregando de uma forma diferente, né? Online. E daí a exigência sobre os líderes é maior ainda, porque você é responsável por grupos, você é responsável por vidas. Então não pense que seu pastor é chato quando ele o chama para conversar, seja no telefone, seja numa mensagem, quando ele observa que você não está muito assíduo nos cultos. Então, pastor, mas eu vejo depois no GTV. Pô, legal, maravilha. Mas é importante nós termos aquele costume, domingo de manhã, né, o culto da igreja. Então, poxa, eu vou separar o domingo de manhã como se eu estivesse lá no templo. Eu vou separar minha família e mais, ainda vou incentivar aqueles que estão sob minha responsabilidade para estarem também ali. Eu serei exemplo deles e ainda os incentivarei, ainda ficarei de olho neles, como responsável que eu sou deles. A importância da igreja é enorme, queridos, é enorme. Então, quando eu falo aqui de congregar, é esse estimular uns aos outros, as boas obras, ao amor. E como é que é esse estímulo? Né? Como é que você estimula um músculo? Exercitando, né? Tem músculo que até involuntário ele é estimulado. Mas o certo é que o estar junto é um estímulo. Amém. E o tema hoje, né, para você que está chegando agora, a Dedé acabou de entrar, a Dedé tá fazendo as malas dela. Lá, por isso que ela entrou atrasada. Mas perdeu muito. Perdeu. Já toma uma bronquinha abençoada. Não, Dedé. mas ela amanhã ela embarca, né? Então amanhã não. É amanhã? Quinta. É quinta? Amanhã não é quinta. Eu me confundi, gente, porque é tanta ansiedade. Enfim. E aí o tema né, quando a gente serve e de alguma forma deixa a família de lado, né? E essa questão do congregar, quando a gente está online, é muito importante, porque essa é a nossa congregação aqui neste ambiente. E aí a gente se estimula, a gente cumprimenta uns aos outros, vocês mandam coraçãozinho que eu amo, negocinho de coraçãozinho aqui que você está subindo aqui, um negócio aqui que eu tô achando o máximo, vocês botam sapatinho. Isso é uma forma da gente estar junto. Incentivo sim, podem escrever tudo aí, entendeu? Isso é uma forma, tanto no culto no Facebook, quanto na live no Instagram, da gente estar junto, da gente congregar, da gente estar um interagindo com o outro, porque isso aqui é a congregação. A mensagem não é daqui, né? A pessoa que é o mensageiro e você o receptor inerte. Nós estamos congregando agora.
né? Então, e às vezes essa situação de quarentena, a gente cai nessa situação, né? De que às vezes a gente bota a família e está servindo, porque quando a gente está online, a gente está congregando. É uma forma diferente de serviço, nova pra gente, mas por isso o importante da organização. A gente tem que se organizar. De alguns cultos, eu falo assim, gente, assume aí, porque eu não estou podendo digitar. Porque eu estou olhando e estou fazendo ali comida, mas eu estou junto. Eu vou lá, daqui a pouco eu boto lá, né? Olha, estou aqui. Bom dia, boa noite, seja bem-vindo. Isso é importante demais. Amém. Tem pessoas que estão sofrendo muito, que são sozinhas. Elas moram sozinhas, né? Estão sozinhas nessa quarentena, fisicamente dentro de casa, e elas esperam ansiosas o momento do culto para ouvir: oi, meu irmão, que saudade de você. Poxa, eu tô aqui na live, tá sendo uma bênção. Estão botando sapatinho para mim, estão fazendo brincadeira. As pessoas esperam esse momento de congregar. É muito importante isso. Por isso, quando alguém não aparece aqui, nós conversamos depois. A gente fica bravo. Bravo no sentido... Não é bravo. Não, mais ou menos, porque quando é pontual, a gente sabe. Obviamente você não vai estar em todos. Isso é óbvio. Agora, quando a pessoa não está em nenhuma, isso para nós, a gente conversa muito sobre isso. Então, essa preocupação eu quero dividir com vocês. Eu quero dividir com a membresia da Igreja de Vila Isabel. Que você tenha essa preocupação com o seu próximo. E muito mais você, líder de algum ministério da igreja. Tenha preocupação com os seus. Sim, senhorinhas, jovens, casais, crianças. Por que não estão participando dos cultos? Por que não estão sendo edificados pela palavra? O meu filho não compreende. Compreende, irmão. Porque hoje nós não temos uma logística de dar aula online, Geração Vida. Então, vamos sentar nossos filhos e colocar para ouvir a palavra. O momento do culto é o momento do culto. É o momento que eu tirava para mim antes da quarentena para me deslocar até o santuário, em que eu me organizava. Então, o momento do culto é o momento do culto. Isso. O momento da live é o momento da live. A gente já reduziu só para terça, porque a gente também aqui tava punk pra gente. E nós temos que saber administrar o nosso tempo. A gente vai falar aqui sobre tempo. Exato. Tá? Porque tudo passa por tempo. Se a família, se não está havendo tempo para a família, a culpa não é da igreja. Exato. A culpa é sua. Exato. Você tem que saber administrar o tempo para a família, em primeiro lugar, e para a igreja. Você trabalha? Trabalho, pastor. Chega na hora? Chega na hora. Seu patrão chama a sua atenção quando você chega atrasado? Olha, eu recebo ligações da minha chefia. Exato. Cadê o relatório? Assim, eu tenho que prestar contas, obviamente. A Natasha falando que o Telzinho assiste a live. Maravilha. Telzinho é um exemplo. E os juniores, eu sei que todos assistem, as crianças todas. Então, olha, crianças, tenham suas contas online hoje. Isso, se conecta, vamos interagir também, a criançada. Somos um corpo, as crianças não estão fora desse corpo. Isso. Amém? Responsabilidade dos pais, né? Colocarem seus filhos para participarem do culto como se estivessem fisicamente na igreja. Eu quero ler um texto, Lucas capítulo 14. Esse texto é importante, como todos, né? Mas esse é bem mais claro sobre família e igreja. Lucas capítulo 14, do versículo 16 ao 20. Quem puder anotar aí, Lucas 14, bota alguém na tela, versículos por favor. 16 ao 20. Vamos lá, vamos ler? Diz assim, a partir do versículo 16. Ele, porém, respondeu, Jesus, né? Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se, dar desculpas, né? A falar que não ia. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado, dispensado, né? Versículo 19. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado, dispensado. Versículo 20. O outro disse: casei-me
e por isso não posso ir. Não posso ir. Então, a desculpa do casamento, a desculpa do casal, a desculpa da família, né? Então, a gente sabe todo o enredo, tudo que Jesus faz depois, chama outros convidados, chama outras pessoas, porque a fila anda. Explica isso, por favor. A fila anda em que sentido? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Muitos não se colocam na fila para serem escolhidos. Então, você está recebendo um convite de Deus. Trabalhar na obra, servir a Deus, é um convite de Deus. E esse casal aqui deu a desculpa de, olha, minha família, minha casa, então não posso servir. Não posso servir. Jana, minha amiga, um beijo. Jana entrou agora. Deixa eu apontar algumas coisas aqui desse texto, pastor, que eu acho muito bom. No versículo 18, ele fala assim: contudo, um por um começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade. Aí a pessoa está orando por prosperidade financeira, ela serve a Deus, ela está firme, ela entende o equilíbrio entre a família e o serviço, e aí ela pede a Deus uma prosperidade, Deus dá, e ela não sabe administrar a prosperidade, né? E aí dá errado, porque tem que saber administrar. Por isso que às vezes Deus fala assim: querido, espera um pouquinho. Esse aí já seria quase o outro tópico do próximo, relacionamento, igreja e dinheiro. Porque tem muito isso, né? E tem assim, enfim, alguns lugares por aí, e que linka, né? Que a bênção de Deus está somente nisso. Nós seremos prósperos em todas as áreas. Todas. Mas, se vier uma prosperidade que a gente não sabe administrar, aquilo é laço na nossa vida. E Deus, que é onisciente, Ele sabe. Mas, às vezes, Ele permite. Né? Porque a pessoa insiste. Sabe o filho, quando quer alguma coisa, o pai fala: não vou dar, meu filho, não faz bem a você, não vou dar, não faz bem a você, não vou dar, não faz bem a você. Aí ele fala assim: deixa eu dar para quebrar a cara. E aí ele dá. E aí, o equilíbrio que estava na balança acaba. Porque aí a pessoa se deslumbra com aquela prosperidade que vem de Deus, que deveria ser bênção, mas ela não tem maturidade para lidar com isso. E aí ela cai na artimanha do diabo, entendeu? Porque o diabo, que é tentador e sedutor, que faz ela preferir o Deus Mamon, que é o Deus da riqueza, ao Deus que a criou, para louvar a Deus a todo tempo, e ela começa a louvar a Mamon, ao dinheiro. E aí há um desequilíbrio. Tem o outro ponto, no 20, que fala assim: acabei de me casar. Aí a pessoa fala assim, faz um monte de voto com Deus, né? E eu vou falar sobre isso também lá no texto que Deus me deu em Eclesiastes. Não, Senhor, porque eu estou servindo, né? Que eu estou buscando em Ti, né? Buscando o reino de Deus. Primeiramente, todas as outras coisas Deus vai acrescentar, e Deus acrescenta. Aí Deus traz o varão, Deus traz a varoa, Deus traz o marido, Deus traz a esposa. E aí entra no 20. Acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Aí também não tenho equilíbrio, não tenho entendimento de que o casamento é bênção, é crescimento em todas as áreas, inclusive no serviço. Porque o serviço aponta para as boas obras. Na casa de Deus, a palavra de Deus fala isso. Então, a questão toda é o equilíbrio, a falta de equilíbrio. Como na live passada, priorizando as coisas de Deus, negligenciando a família, e hoje priorizando a família e passando a negligenciar as coisas de Deus, que antes não eram negligenciadas. Vai, pastor, você. Falei muito. Amém. Então, existem várias desculpas, né? Para você não servir a Deus na igreja. Porque a gente está falando de serviço realmente congregacional, né? Que hoje está distante, né? Mas é congregacional de uma forma virtual. Então, são tantas desculpas, né? Me casei,
Mas verdadeiramente quais são os motivos, né? Quais os motivos que levam a pessoa a se dedicar totalmente à família, esse quesito de serviço na igreja? Olha, tem vários, né? Tem vários motivos. Tem motivo até cultural. As pessoas vêm de um costume em que o serviço na igreja é só para o sacerdote, é só para quem oficialmente está designado para algo na igreja. Então ela já vem desse costume, dessa cultura, e ela mesmo não consegue nem se enxergar ali. Então ela não se envolve. Eu quero deixar para você, meu querido irmão, que todos nós, 1 Pedro vai declarar que todos nós somos sacerdotes de Deus. Aleluia. A mesma autoridade que eu tenho para chegar a Deus, você também tem, independente de cargo, de qualquer coisa. Então se achegue a Deus, procure a Deus, sirva a Ele congregacionalmente falando. Sim. Tá bom? Como congregação, unidos, sirva. Então, por vezes é cultural, às vezes a pessoa não se acha preparada. Olha, ninguém é preparado, tá? Mas existem outras situações também. Tem outras situações como, às vezes, o camarada é preguiçoso, né? Então, em relação ao serviço, pastor, as pessoas acham que o serviço, quem serve o pregador, porque o pregador está no altar. Aí a pessoa entra dentro da igreja, recém-convertida, e ela acha que o serviço é somente aquilo. Ou os diáconos também, que estão ali fazendo um serviço visível, né, ali, à mostra. E aí ela cai nessa situação, ela não se acha preparada porque eu não me vejo, não tenho isso no meu coração de estar pregando. E aí ela acha que o serviço é só isso. E não é, o serviço é tudo, né? Relacionado ao corpo. É você receber as pessoas, é você sorrir para as pessoas, é você dar atenção às pessoas. A gente está servindo. Quando eu falei do preguiça, é porque o que mais a gente ouve em gabinete: pastor, não foi à igreja porque eu estou cansado. Passei uma semana de trabalho árduo, muito trabalho. E eu costumo falar assim: poxa, mas você não teve forças para ir para o trabalho? Por que você não consegue ter forças para ir à igreja? Ou para estar acessando desta forma agora, congregacionalmente, virtualmente, não, pastor, eu estou muito cansado, então domingo de manhã agora eu estou acordando meio-dia. Eu aconselharia você, eu vou falar um pouquinho, vou dar o conselho no final, tá bom? Mas quando eu falo de preguiça, não é que a pessoa seja preguiçosa, porque no trabalho ela não é. Mas a partir do momento que eu uso o álibi de cansaço para não ir à igreja, ou para não acompanhar uma ministração online, eu tô botando um desequilíbrio muito grande na balança, porque no trabalho eu não sou assim. E para Deus eu estou sendo. E deveria ser o contrário. Para Deus eu deveria muito mais cansado ou não. Não, então, e certo é que nesse momento de quarentena, muitos estão fazendo home office, estão trabalhando muito sim, além do que o trabalho presencial. Estão trabalhando 10, 12 horas por dia. Um trabalho muito desgastante. Nós entendemos o cansaço. Também estamos cansados. Também. Porque também estamos trabalhando. Mas é questão de prioridade. Responsabilidade. Também, não, responsabilidade e prioridade. O que é estar online hoje? É estar congregando. E o que é congregar? É receber alimento. E repito, você pode estar ouvindo a mensagem no IGTV depois, mais tarde, no YouTube, no site da igreja. Glória a Deus, continua assistindo. Tá bom? Mas repense o porquê de você não conseguir assistir naquele horário. Repense isso. Porque é importante, essa religiosidade, nesse caso, ela é importante, é um costume saudável. Porque depois você vai voltar, a igreja vai voltar fisicamente. E mais, pessoas se espelham em você. As pessoas querem congregar com você. Exato. Querem ser estimuladas. Exato. Eu separei, vou compartilhar aqui rapidinho, tá, pastor? Acho melhor acabar aqui. Então tá bom. Então acaba aí e a gente volta pra cá, então. Tá, aí a preguiça, eu botei, eu não vou ler, tá? Mas Provérbios 6,6 diz o texto que muitos levam até
um lado de brincadeira, né? Mas não tem nada de brincadeira. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Provérbios 6,6, isso a gente ensina muito no maternal e nos primários, esse versículo. A formiga trabalha demais, a formiga ela carrega um peso desproporcional à sua estrutura. Então, ela, proporcionalmente a gente, ela é muito mais forte, então ela carrega estruturas assim, absurdas. Aquela folhinha que você vê insignificante, para ela é muito peso, mas ela trabalha. Então, não somos preguiçosos no trabalho. Por que não somos? Ah, pastor, porque lá, se eu não trabalhar, eu vou ser mandado embora. Faz uma analogia com Deus. Eu não preciso nem responder o resto. Tá bom, gente? Mas vamos continuar. Outro texto também que eu não vou ler, mas só para os irmãos anotarem. Jeremias 48:10 diz que para não fazermos a obra de Deus relaxadamente. Então tem pessoas também que fazem a obra de Deus assim, relaxado, porque não tem tempo e faz de qualquer forma e usa o álibi do tempo. Tá? Eu quero falar agora que eu entendo que é a parte mais importante, uma das partes mais importantes dessa conversa, mas eu preciso saber administrar o meu tempo. O que foi, Matheus? O Matheus quer meu celular. Não, qualquer um. Pode ser esse aqui, que esse aqui tem a tela melhor. Por quê? Do programa dele? Não, é só para você acompanhar. Tá bom. Poder acompanhar. O que eu acho muito importante, nós estamos pecando porque não conseguimos administrar o tempo. O tempo está sendo senhor das nossas vidas. Enquanto nós que somos senhores do tempo. Não é que eu vá mandar o tempo parar, vão ter 28 horas, não, mas eu tenho que administrar o meu tempo. Eu sou dispenseiro, eu sou mordomo, eu sou servo, eu estou cuidando de algo que não é meu. Então, se eu não tiver, abram lá, por favor, meus amados, Efésios 5, versículo 16. Efésios 5, 16, porque sempre damos a desculpa de não termos tempo. Efésios 5, 16 diz assim, 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é aproveitar. Então, eu tenho que aproveitar o tempo. Eu tenho que me estruturar para que eu possa, o meu trabalho eu vou me estruturar. No meu tempo com Deus eu vou me estruturar. No meu tempo para a família eu vou me estruturar. Eu tenho que remir esse tempo, eu tenho que aproveitar o tempo. Então eu vou acordar mais cedo. Vou um pouquinho mais tarde, vou trabalhar até mais tarde. Mas eu tenho um tempo para Deus. Eu tenho meu tempo para Deus. Eu tenho que controlar o meu tempo. Bota despertador. Bateu, já tem que passar para outra tarefa. Ou seja, organização. Remir o tempo. É um texto, deixa eu ir um pouco mais rápido para a Luciana concluir com o texto dela. Mas vai lá em Lucas 14. Lucas 14. É um texto também muito importante, não posso deixar de lê-lo. Lucas 14, versículos, a partir do versículo 25. Lucas 14, a partir do versículo 25. Todos acharam? Eu vou ler, ok, gente? Remindo o tempo, tá? Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher e filho, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A gente tem que saber ler esse texto, né, queridos? Aquele que não aborrece pai, mãe, que Jesus está falando o seguinte, olha, eu, Jesus, sou a prioridade. Tá? Ele não está falando para abandonar ninguém. Tá? É só uma questão, eu sou prioridade, ok? Então, meu discípulo tem a mim, Jesus, como prioridade. Versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 28, presta atenção agora. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então, olha que a Bíblia diz algo lindo, isso não tira em nada a sua fé. Aquele que quer construir uma torre, então senta, bota no papel,
Tem recursos? Não tem. Vai ter que aumentar o prazo da obra? Não. Vamos ter que tirar alguma coisa? Isso a gente vai poder fazer, não vai poder fazer? Assim também Deus, porque o final termina. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que não tem, não pode ser meu discípulo. Ele está falando de renúncia, eu tenho que me programar. Eu tenho que me programar. Então, se eu vou construir uma torre, se eu vou trabalhar num setor da igreja, eu vou adequar, me programar no meu tempo para fazer o melhor. Amém. Para fazer o melhor. Então, eu tenho que me programar. Eu vou administrar o meu tempo. Amém, queridos? Ah, pastor, calculei e não dá nem para começar nada. Me desculpa. Você tem que rever seus conceitos. Porque a Bíblia fala que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Então você é um trabalhador, eu sou um trabalhador. Eu tenho na minha essência servir a Deus. Então, a minha palavra de não ter tempo não condiz com o que espiritualmente Deus fala para mim, que eu sou trabalhador. Então, obviamente, quem está errando no administrar do tempo, quem está construindo errado a torre, sou eu. Então, querido, todo mundo vai construir sua torre na igreja. Todo mundo vai construir o seu ministério. Todo mundo tem um ministério. Só que você vai se planejar. Você vai se planejar, você vai conseguir administrar o seu tempo. Porque a família não pode ser álibi para você não trabalhar na igreja. Não pode. Você administrou errado. Se calculou errado para a torre. Você não deixou um tempo para a sua família e um tempo para a igreja. Você misturou tudo, você não calculou nada. Aí negligenciou uma parte ou outra. Não houve equilíbrio. A torre vai cair. Teu ministério vai ruir. Teu trabalho vai ruir. Não vai prosperar. E a sua casa vai mal também. Vai mal também. Porque a partir do momento que você não está tendo esse equilíbrio de como ovelha ser alimentado e estar prosperando na casa de Deus, desenvolvendo, frutificando, como Deus orienta que seja, essa forma equilibrada, uma hora vai explodir onde você está priorizando de forma errada, sem equilíbrio. Seja de um lado ou seja de outro. Daqui a pouco vai colher os frutos dessa falta de equilíbrio. E o seu texto é esse, né? Eu separei um texto, Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, né, no Antigo Testamento, ele fala muito sobre o tempo. O tempo todo ele fala sobre o tempo, sobre vaidade, né? Sobre aquilo que a gente prioriza e na verdade não serve para nada. E aí ele começa no Eclesiastes 3, eu vou ler 1, 2, 3, 4, 5, rapidinho, e aí a gente vai para o versículo que eu vou desenvolver um pouquinho mais, tá? Tá assim, Eclesiastes 3, capítulo 3, 1. Para todas as realizações, há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. E aí esse livro Deus fala sobre administrar tempos e momentos, sempre com equilíbrio, que Deus sempre traz o equilíbrio. E ele fala no 2, há um tempo de nascer, época de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de lamentar. Você sempre vê, quando Deus mostra, sempre um polo e outro. Por quê? Porque isso traz equilíbrio. Se pender para um lado mais que o outro, desequilíbrio dá errado. Essa é a pedagogia de Deus. Ele sempre ensina falando há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Porque isso traz o equilíbrio da nossa vida emocional, da nossa vida com Deus. Amém? E aí ele fala, tempo de chorar no quarto, tempo de rir, tempo de atirar pedras, tempo de guardar as pedras, enfim. Ele vai falando sobre esses momentos que todos nós vivemos nas nossas vidas. E aí o texto que eu queria desenvolver um pouco mais está lá no Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, que diz assim... Anota alguém aí na tela, Eclesiastes 5, capítulo 5, versículo 1, diz assim: cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares o santuário e a casa de Deus. Né? Eu vou ler todo e eu vou dividir ele daqui a pouco. E ele continua, aproxima-se para ouvir, vale muito mais do que vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo.
Então esse texto é de uma profundidade, meus irmãos, porque olha o que Deus nos orienta. Cuida dos teus passos, tem equilíbrio no teu andar, não vai escolher errado, não vai pender para um dos lados. E ele fala, ser reverente quando adentrares ao santuário da casa de Deus, ou seja, respeite, esteja apto para o que Deus vai falar com você. Ele fala como essa reverência, ele fala, aproxima-te para ouvir, ouça, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o anjo diz às igrejas. Ouça a instrução do teu paizinho que cuida de você com amor e que é o seu bem, que é a palavra de Deus. É isso que ele deixou pra gente. E aí ele continua, aproxima-se para ouvir. Vale muito mais do que vários sacrifícios oferecidos por tolos. E aqui esse sacrifício a gente desenvolve pela falta de equilíbrio. Tanto priorizando a família, esquecendo o serviço na igreja, tanto priorizando o serviço na igreja, esquecendo a família. Isso é atitude de tolo. Então, que possamos desenvolver isso nas nossas vidas, aproximando-se do santuário da casa de Deus para ouvir. Amém? Vamos ouvir a instrução do nosso Pai e desenvolver aquilo que Deus nos coloca como orientação para o nosso bem-estar familiar, para o nosso bem-estar ministerialmente falando, para o nosso bem-estar como ser que foi criado por Deus para louvor e adoração da glória de Deus, que é isso que Deus fala, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança para louvar a glória de Deus. Amém? E dentro desse louvor está o equilíbrio do nosso tempo com a nossa família e está o equilíbrio do nosso serviço na casa de Deus, que isso é inerente a uma vida cristã. Quem tem Jesus automaticamente serve, faz parte da essência dele o serviço. Não precisa ninguém empurrar para servir. Por quê? Porque é movido pelo Espírito Santo que habita dentro dele. Amém? Amém. Queridos, então é importante aí nós equilibrarmos. Toda a questão está na administração do tempo. Então não tem essa desculpa de que não existe tempo, ela não existe. Ela não existe. Nós não estamos administrando bem o nosso tempo. E a gente não consegue trazer equilíbrio, ok? Tem pessoas que têm um trabalho diferenciado, né? Tem pessoas que trabalham embarcadas, por exemplo. Eu tenho o marido da Janaína, né? O Flávio da que também trabalha Isabela. embarcado. Então, ou seja, são trabalhos atípicos. E obviamente essa pessoa não vai estar online, né, queridos? Não vai estar online. Mas, assim, eu estou falando do normal, né? Do normal. Mas a gente precisa saber administrar o nosso tempo da melhor forma possível. Faltam 7 minutos para a gente terminar. Faltam 7 minutos para a gente terminar. E é bastante tempo. Vocês podem escrever aqui, se vocês quiserem, algumas perguntas. Fiquem à vontade. E a gente vai respondendo no próximo. A gente vai respondendo no próximo. E, assim, eu não vou ler, mas Mateus 6,33 todos conhecem. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui está normal. Tá? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente tem que buscar esse reino. E como Josué falou, eu e minha casa serviremos. É o serviço. Isso uma vez me falaram assim, pastor, mas eu briguei com a minha esposa. Não vou à igreja. Aí eu falei assim, poxa, querido, se a gente for pensar assim, quem tem qualquer problema lá fora não vai nunca para a igreja. Tá? Isso não é motivo para você não ir para a igreja. Muito pelo contrário, é mais uma motivação para você ir para a igreja. Eu já fui brigado com a Lu já foi brigada comigo, e bola para frente. E lá Deus fala conosco, na igreja, Deus nos renova. Pastor, mas eu vou sem vontade. Você vai trabalhar sem vontade. Algumas vezes, não é verdade? Então, o que me faz da igreja é muito mais do que vontade, é necessidade. Olha, mudou tudo. Claro que é amor, né? É claro que é amor, mas é uma necessidade de eu estar na igreja. Porque existe agora um evangelho virtual, um evangelho de youtubers, né? Que agora desvirtuam o que é amor, né? Então, você não vai para a igreja apenas porque você quer ir, mas porque você necessita.
Porque você é ovelha, e ovelha precisa do alimento, e o alimento é dado na casa de Deus, pelo anjo da igreja. Não é isso lá em Apocalipse que Deus usa para mostrar as 7 igrejas da Ásia? Não é dessa forma, né? Quem tem ouvidos ouça, que o anjo, que é o mensageiro, que o Espírito diz às igrejas. Então, casa de Deus é lugar de alimento, não é lugar de, eu estou num bom humor, então eu vou. Eu estou num mau humor, eu seria hipócrita de ir. Não tem nada a ver com hipocrisia. Tem a ver com o seu estado de ovelha, de ser alimentada e não definhar, e não ficar doente, e daqui a pouco tá morrendo. Porque é na casa de Deus que somos alimentados. Então independe do nosso humor, independe se eu tô bem emocionalmente, enfim. Se eu tô me sentindo fraco, não me sinto digno de ir porque eu errei. Ninguém é digno. Ninguém é digno. E se você está falando que você não se sente digno, é um sinal maravilhoso, é um sinal que você olhou, você entendeu que você errou, você está arrependido. Corra para os braços do teu Pai na casa de Deus. Ele está de braços abertos para te aguardar. Às vezes é fácil falar, é fácil e difícil é viver enquanto é família, casal, principalmente casal quando briga. Eu sei que é difícil ir para a igreja, assim, mas assim, alguém tem que falar, eu vou. Se você não for, eu vou. Mas eu vou. Entendeu? Então você vai e a gente crê, queridos, porque nós não somos crente alma. A gente não é baseado pelo que é no nosso coração. O que é meu coração? Teu coração é enganoso, é corrupto. Teu coração é alma purinha, é sentimento purinho. Mas o meu espírito não. O meu espírito diz, vai, congrega. Lá Deus determina a bênção, né? Salmo 133, as bênçãos que são derramadas, o óleo que é derramado desde a barba de Arão, vai cair. Ou seja, lá Deus determina a bênção para a sua vida. Lá você é curado, abençoado. Amém, queridos? Não há desculpas. Não há desculpas. Ainda mais nesse momento virtual. Então, administre seu tempo. Já estamos encerrando a live de hoje. Eu quero dar meus parabéns ao Tércio. Tércio, parabéns. Feliz aniversário. Parabéns, irmão. Tá bom? Aniversário hoje do querido Tércio. Eu sei que vai ser aniversário também da Dona Diva, dia 6. Dona Diva mandou um recado através do Renan para mim. Então eu sei que ela tem dificuldade de acessar. Por mais que mandemos o link, mas sempre tem uma dificuldade. Dona Diva, oro para que essa mensagem chegue até a senhora. Feliz aniversário também antecipado. Amém? Amém. Bom, queridos, mandem perguntas. Durante a semana a gente vai continuar sobre relacionamento. Talvez relacionamento... Quanto tempo? Em relação família e dinheiro. Vamos orar. Gente, 1 minuto está acabando. Deus amado, abençoa cada irmão, cada irmã, cada pessoa que acessou essa live. Nos dê uma semana abençoada. E amanhã, às 19h30, culto online, Big Brother Bíblico, Deus visitando mais uma casa. Deus, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, boa noite. Um beijo, meus queridos. Fiquem com Deus. Debinha chega sexta-feira. # volta da Dé. Vou terminar. Já caiu aí, Matheus? Eu só posso salvar no IGTV. Agora que deu 9 horas. Quando terminar aqui. Quando eles derrubarem. Um beijo, meus amores. Eu tô do outro lado aqui esperando o Instagram me derrubar. Para poder encerrar, para poder ficar gravado, senão não fica gravado, tá bom? Um beijo, muito obrigado por todos vocês que estão online. Ainda estão aí? Ainda estão. Acho que eu vou continuar então. Vai falando. Beijo, Jana. Amém, Rúbia. Olha, quando Vanus entrou, Carlos. Olha. Quem mais? Valeu, galera. Ramiro. Carlos, isso, vambora. Eu vou cumprimentando todos vocês. Dani. Daqui a pouco tá terminando, gente. Eu tô esperando o Instagram derrubar. O Matheus calculou errado. Vai falando, pastor Tamarã, você falar. Vai falando, pastor, vai falando. Vou pregar tudo de novo, tá? Pega de novo. Vai lá. Matheus vai entrar com o Richard pra dar um oi. Vai lá, Matheus. O Richard aqui. O Richard não quis vir no meu colo hoje, não. Olha, nosso Richard, nosso bebê.
Nós temos Olha uma como relação ele é assim, lindo. de respeito. Nós temos uma relação de respeito, nós nos respeitamos. Richard, olha pra cá, dá um oi pra todo mundo. Olha como ele é lindo, gente. Não tá entendendo nada ele. Olha, ele quer sair. Olha, faltam 8 segundos. Tá quase acabando. Viu? Vocês viram o Matheus? O Matheus tá sempre na técnica nos ajudando. Um beijo.